professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre literatura infantil, ok? Bom, inicialmente eu trago uma fala, né, do filósofo, né, escritor Daisaku Ikeda, que ele diz o seguinte, abre aspas, na verdade, a literatura pode contribuir grandemente para seus estudos científicos. Se dedicar todo o seu tempo apenas à ciência, sua mente irá se tornar mecânica. Somente podemos ser completamente humanos quando possuímos não apenas inteligência, mas também emoção e sensibilidade. A literatura é o óleo que lubrifica as engrenagens do pensamento, né? Fecha aspas. Então é uma frase escrita, né, ou dita por Daisaku Ikeda, um filósofo japonês. Mas o que é literatura? Vem de literator, né? Assim como grammaticos, né? Literator ou grammaticos, né? Que eram a mesma coisa. Então, etimologicamente falando, né, a origem da palavra literator significava professor. Então, literator e grammaticos, né, eram a mesma coisa, né, que significavam lá professores que ensinavam a ler e a escrever, ok? É um professor na atualidade, né? Mas isso etimologicamente falando, né, a origem da palavra. Ou seja, litera e gramar, né, significam letra, pura e simplesmente. No seu sentido amplo, significa, um bom termo aí, né? Literatura significa a arte literária, né, que consiste na realização de preceitos, né, dos preceitos aí, que sejam eles estéticos, né, da invenção, da disposição e da elocução, né, no sentido amplo. Já no sentido restrito, né, pode-se dizer que a literatura é a arte literária que cria, né, pela palavra, uma imitação da realidade. Em seu sentido lato, né, o terceiro sentido aí, a literatura é o conjunto da produção escrita. Conforme Ligia Cademartori, né, no século XVII, o francês Charles Perrault, né, autor de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, coleta contos e lendas da Idade Média e adapta-os, constituindo os chamados contos de fada. Por tanto tempo, um paradigma do gênero infantil. Segundo Coelho, no princípio, o trabalho de adaptação, né, por Perrault não foi pensando com intenções de criar uma literatura destinada à criança. Apenas com a publicação dos Contos da Mãe Gansa, né, em 1697, é que Perrault se dedica inteiramente a uma literatura destinada à criança. Ainda conforme Cademartori, no século XIX, outra coleta de contos populares é realizada na Alemanha pelos irmãos Grimm, né, os irmãos Grimm, né, que foram autores lá de João e Maria, Rapunzel, por exemplo, alargando, né, a antologia dos contos de fadas. Através de soluções narrativas, né, ainda nos conta aí a professora Cademartori, através de soluções narrativas diversas, o dinamarquês Christian Andersen, né, autor de O Patinho Feio, Os Trajes do Imperador, também o italiano Collodi, né, autor de Pinóquio, o inglês Lewis Carroll, né, que é autor de Alice no País das Maravilhas, entre eles, né, o americano Frank Baum, né, que foi o autor de O Mágico de Oz, e também tem, né, o escocês James Barrie, né, que foi o autor de Peter Pan. Todos esses, né, constituíram padrões
de literatura infantil. Então, no Brasil, a literatura infantil chega, mais tarde, inicialmente com adaptações de textos europeus, europeus da Europa, feitos por Alberto Figueiredo Pimentel, que nasceu lá em 1869 e morreu em 1914. E só a partir de 1922 surge uma produção própria. E a literatura infantil brasileira inicia sob a égide de um dos nossos mais destacados intelectuais. Nada mais, nada menos do que Monteiro Lobato, que nasceu em 1882 e morreu em 1948. Por não gostar muito das traduções dos livros europeus e por ser um nacionalista ardoroso, Lobato desenvolveu aventuras para nossas crianças com características típicas brasileiras, integrando costumes do campo e lendas do nosso folclore. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um exemplo disso, pois destaca bem característica da vida rural e da cultura brasileira. Então, ainda nesse sentido da literatura infantil, mesmo sendo inegável o vínculo estabelecido entre a literatura infantil e educação, é importante ter clareza de que não cabe ao gênero o papel subsidiário da educação formal. A educação formal ela passou a valorizar essa produção com vistas a interesses mais imediatos. Viu nela um bom instrumento do ensino da língua, modo de ampliar o domínio verbal dos alunos e das alunas. Acreditava-se no slogan: quem lê sabe escrever, Então, a literatura infantil se caracteriza pela forma de endereçamento dos textos ao leitor. A idade deles, em suas diferentes faixas etárias, é levada em conta. As obras infantis que respeitam seu público são aquelas cujos textos têm potencial para permitir ao leitor infantil possibilidade ampla de atribuição de sentidos àquilo que lê. Então, para o autor, o escritor Costa, especialista na literatura infantil, a leitura não pode ser cartilesca, isto é, exercida sobre textos construídos com a finalidade de servir de apoio a atividades e exercícios de língua, que tem uma construção fragmentada, de frases sem coerência e sem sentido, construídas como narrativas primárias que nada dizem ao imaginário infantil, nem respondem às expectativas desse público. Precisamos reconhecer que a literatura infantil só entrará na vida da criança por uma fenda, nunca pela porta principal. A criança que costuma ler, que gosta de livros de história ou de poesia, geralmente escreve melhor e dispõe de um repertório mais amplo de informação, sim, mas essa não é a principal função que a literatura cumpre junto ao seu leitor. Ainda de acordo com Costa, a atuação da escola na formação de leitores, de primeiras letras, pode resultar acréscimo significativo de valores humanos, sociais, econômicos, científicos, filosóficos, sociológicos, psíquicos, artísticos e tantos outros. E diz também que a iniciação da criança nas habilidades de leitura abre-lhe portas ao conhecimento. Então, parte considerável dos livros de literatura infantil contemporânea apresentam um texto verbal e um texto visual,
propiciando à criança, né, experiências estéticas e de sentido, claro, né, com os dois códigos. Também, né, na atualidade, há um novo conceito relativo à formação inicial do leitor e que se denomina letramento, né? Jean Fauquembert, né, ele localiza o problema da sociedade contemporânea mais no iletramento do que no analfabetismo. Para que possamos pensar, né, na leitura em um sentido amplo, não devemos desconsiderar a formação do professor, de forma alguma, né? Um dos principais agentes de formação de leitores. Então, por enquanto é isso, né? Nesse vídeo inicial que nós tratamos aí da literatura infantil. Até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.